Bom dia. Que bom que você está aqui e a gente vai compartilhar contigo. Nós vamos compartilhar a terceira palavra da série Altruísta. Esse é o terceiro culto do ano e a gente começa com um tema tão interessante. Sabe que a gente vive hoje num tempo em que as pessoas elas querem se afirmar. E esse é o grande paradoxo do negócio, porque eu tento me afirmar, porque de verdade eu não me sinto alguém, por isso que buscamos a afirmação. Quando eu espero de alguém alguma coisa, é porque eu preciso daquele reconhecimento ou daquele status. Então, quanto mais afirmação eu procuro, mais significa que eu não me sinto apto ou preparado e, de certa forma, não somos realmente aptos ou preparados para nada. A gente está num processo de preparação, mas esse sentimento de inadequação que muitas vezes nós sentimos e por isso buscamos a afirmação, é que muitas vezes faz com que a gente não entenda o plano e o propósito de Deus. Porque quando eu entendo quem eu sou em Deus, eu entendo que realmente eu sou limitado, que eu não consigo, que eu não posso, mas o Deus que habita dentro de mim, Ele consegue todas as coisas por intermédio de mim, que sou limitado e fraco, porque a minha fraqueza em Deus se transforma em força. E esse é o grande ponto. Então, em vez de eu me encher de como eu sou bom, como eu posso, olha quantos talentos eu tenho, eu me encho de olha como Deus é bom, como Deus é poderoso, e quando eu tenho esse sentimento, eu me transformo um pouquinho mais parecido com Jesus. A Bíblia tem um versículo que muitas vezes a gente repete muito, mas muitas vezes a gente não entende, que diz assim: é melhor dar do que receber. Agora vamos ser sinceros, é melhor você ganhar um presente ou você dar um presente? Ganhar, né? Normalmente a gente quer, eu quero um presente. Você pega as crianças, chega na festa de aniversário dela, ela quer a festa, tudo, mas o que ela quer é quando a pessoa chega e ela vai ganhar um presente. E é tão interessante, eu não sei como você cria os seus filhos, mas muitas vezes a gente tem que ensinar eles. Chega uma pessoa e dá uma roupinha, e ele espera um brinquedo. Aí ele olha a roupa, ele faz aquela cara assim, obrigado. Se você ensinou ele bem, ele deveria fazer isso, pelo menos. Mas de verdade, o que ele queria dizer, eu queria um brinquedo, porque para ele aquilo não tem importância. E nós percebemos isso nas crianças, já desde pequeno. Só que, por que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber? E aqui existe uma visão que você precisa entender para você. Você prefere estar na posição do doador, ou você prefere estar na posição daquele que recebe? Você quer ter a condição de ser aquele que doa, ou você quer ter a necessidade daquele que recebe? É uma postura que você toma. Sabe, e quando nós nos colocamos nessa posição de doadores, nós sempre temos algo que nós podemos doar, sermos generosos ou sermos altruístas dentro do que nós estamos falando aqui na série. Nós sempre temos uma posição onde nós podemos tomar. Você fala assim, eu gostaria de ser um doador, mas eu não tenho recursos financeiros. Mas eu tenho certeza que talvez você tenha tempo, talvez você tenha talentos, dons, que você possa doar para ajudar as pessoas. Todos nós podemos sim estar, porque isso não tem a ver com o que eu tenho ou o que eu não tenho, tem a ver com uma posição, tem a ver como eu me relaciono com Deus, e como eu enxergo as coisas que estão ao meu redor, e como Deus quer me usar, do jeitinho que eu sou, com as coisas que eu tenho. Então, quando nós entendemos isso, uma chave vira na nossa mente e nós começamos a sair dessa posição de receber, 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 e começamos a entrar numa posição de doar. E o tema da palavra de hoje é doador generoso. Sabe, quando você compra uma passagem ou de ônibus ou de avião, você escolhe corredor ou janela? Qual que você escolhe? Tem gente que prefere a janela, eu escolho sempre o corredor.
O corredor é o lugar mais fácil para você sair. Num momento de crise, você precisar sair dali, não tem ninguém na tua frente, né? Então, eu escolho normalmente o corredor e eu escolho normalmente no meio. Nem muito lá na frente, nem muito no fim, no meio. É um hábito que eu tenho. E eu tenho certeza que talvez você tenha esse hábito. Agora, você já teve a situação de estar num lugar desse e você precisar ou você ceder o teu lugar para alguém? Sabe, normalmente o que a gente pensa é, poxa, eu me preparei, eu comprei a poltrona que eu queria, na posição que eu queria, e agora é muito injusto eu chegar aqui e eu ter que ceder a minha poltrona que eu tanto quis, que eu tanto almejei, que eu fui lá, comprei uma semana antes para poder ter aquela posição, e agora eu vou ter que ceder? Gente, isso é ser altruísta. É você dizer, essa pessoa, ela precisa mais do que eu. Eu tenho a condição de ceder algo para essa pessoa. Como o pastor ele falou agora há pouco aqui, né, na apresentação, as crianças, elas já são egoístas desde criança, desde pequenininho. Nasceu, começou, você começa a perceber algumas reações dela, você já começa a perceber que ela é. Como é que a gente vê isso? Dá um brinquedo para ela e daí fala assim, filho, deixa o amiguinho brincar com o teu brinquedo. E o que ele fala? Não, é meu, meu. E o pior, não é nem isso, porque ainda é dele mesmo, mas é quando ele vê o brinquedo do outro, ele larga o brinquedo dele, porque o brinquedo dele perdeu totalmente a graça, e ele olha para o do outro, quer arrancar da mão do outro e diz, é meu. E é isso, egoísmo. Eu me lembro quando eu era pequeno, devia ter uns 9, 10 anos, a gente brincava, e o que eu percebi? Eu aprendi isso desde cedo. Aí o que eu fazia? Eu tinha um brinquedo que eu não gostava tanto, e eu queria o brinquedo do outro. Aí o que eu dizia? Nossa, esse meu brinquedo é bom demais. E eu começava, aí chegava uma hora, eu via que o outro começava a olhar o meu brinquedo, e queria o meu brinquedo, e queria. Aí eu falava assim, tá, eu posso trocar com você um pouquinho só. Aí a pessoa ia lá, trocava, aí eu brincava com o meu. Por quê? Porque na realidade o dele era melhor. Só que o egoísmo dentro da pessoa dizia assim, olha como ele está se divertindo tanto, eu acho que se você tivesse o dele, você se divertiria mais. Você sabe que por natureza os homens são mais egoístas do que as mulheres, por natureza. O homem, ele, durante a vida, né, e a gente percebe hoje, não nem tanto, mas antigamente você percebia muito mais isso, ele precisa lutar para sobreviver. Então esse instinto de sobrevivência traz um aspecto de egoísmo para o homem. Eu preciso defender a minha casa, as minhas coisas. Então isso vem muito mais forte no homem do que na mulher, porque a mulher ela tem um instinto de proteção pela maternidade, então de proteger, de doar. Então a mulher, por natureza, ela é um pouco menos, não que também não tenha, mas um pouco menos egoísta do que o homem. Nós precisamos entender isso. Eu preciso me conhecer para eu saber quais são os pontos que precisam ser trabalhados na minha vida. Então, se eu sei da minha tendência natural, se eu sei que isso não é legal, eu preciso trabalhar para eu ser mais parecido com Jesus. Eu preciso trabalhar para eu me parecer mais com aquele que me chamou. Então nós percebemos então que desde criança temos o egoísmo dentro de nós, já nasce com o ser humano, podemos dizer que talvez isso já seja uma raiz do pecado original que já vem no ser humano, o egoísmo. Percebemos que os homens têm uma tendência maior ao egoísmo pela postura que muitas vezes o homem tem que tomar, da proteção, da autopreservação. Mas nós também sabemos que a mulher também tem. Sabe, e nós como cristãos, nós precisamos aprender toda essa realidade. E o que eu gostaria de reforçar, né, 3 tipos de mentalidade que nós podemos pensar em relação a isso.
A primeira mentalidade é a mentalidade da bolsa. Nunca há o suficiente. Em resumo, é como se você olha para as coisas que você tem, no teu mundinho, a bolsa que está fechada, e você olha para ela e você tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Mas de verdade você nunca tem tudo. Eu não tenho todas as coisas, você não tem todas as coisas, mas essa mentalidade de bolsa é eu olhar muito mais para aquilo que eu não tenho do que para aquilo que eu tenho. Porque vamos ser sinceros, se você for fazer uma análise de todas as pessoas que existem do mundo inteiro e você olhar para a tua vida, você vai ter menos coisas do que você poderia ter, porque basicamente é quase que infinito o tanto de coisas que você pode ter. Hoje, principalmente hoje, com a tecnologia, com todas as coisas, eu acho que a gente não dá conta de ter tudo o que se oferece. É tanta coisa, que a gente não dá conta, nem que você pudesse, quisesse ter milhões de coisas, você não dá conta. É tanta coisa, que quando você vê, você não consegue usufruir de nada. Então o que acontece? Essa mentalidade de bolsa é aquela mentalidade que você fica preso àquilo, o que eu não tenho, o que eu não posso, o que eu não sou, porque eu olho para a minha realidade, eu olho para as minhas limitações, que todos nós temos, e eu foco muito mais naquilo que eu tenho, que me falta, ou seja, eu olho, eu tenho isso, mas me falta isso, do que naquilo que realmente é importante. A Bíblia fala que Judas, que traiu Jesus, era aquele que segurava a bolsa, que andava com a bolsa. Ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Era aquele que cuidava do dinheiro para eles poderem comer, para eles poderem fazer as coisas que precisavam. Então, Judas era aquele que cuidava da bolsa. E a Bíblia conta uma história de uma mulher que leva um vaso de alabastro e ela quebra aquele vaso para ungir Jesus. Sabe, aquilo foi chocante para Judas, porque Judas era o cara da bolsa. Aquele vaso representava um ano de salário, de um bom salário. Não era um salário mínimo, era um ano de um bom salário, de um salário de alguém que tem um bom emprego. Um ano de salário, ela pegou, foi lá e quebrou. A mentalidade de bolsa olhou ali e disse: o quê? Olha só que desperdício, porque ele olhou para a bolsinha dele, ele pensou, não tem tudo esse dinheiro aqui dentro, me falta de aquela mulher que foi generosa, que foi altruísta, que deu um ano de serviço para Deus, num ato de generosidade gigantesca. Não passou despercebida, porque a nossa generosidade, ela oprime aqueles que têm essa mentalidade, aqueles que olham com olhar de escassez, com olhar daquilo que falta. Essas pessoas, elas ficam indignadas, e elas gostam de julgar quem é generoso. A generosidade daquela mulher fez com que Judas dissesse: desperdício. A generosidade daquela mulher fez com que Judas dissesse assim: poderia ter dado aos pobres. Sabe, muitas vezes a gente ouve esse tipo de coisa. Normalmente as pessoas que falam tem que dar aos pobres são aquelas que não dão nada. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim: olha só, vou dar na igreja, eu prefiro dar para os pobres, para um asilo, para um orfanato, mas não dá nada. Ela diz que seria melhor ela dar, mas ela não dá. Por quê? Porque existe uma mentalidade dentro da cabeça dela, que não entende o que é ser altruísta, não entende o que é ser generoso, não entende o que é ser doador. Então aquela doação daquela mulher, que era uma doação extravagante, gigantesca, que talvez se fosse hoje, chocasse a mim e chocasse a você. Aquela doação para daquela mulher que foi agradável a Jesus, que Jesus olha e diz: não, ela fez o que era correto, ela me agradou, ela fez algo bom. Jesus recebeu aquela doação, enquanto Judas olhou aquilo e se indignou. E o interessante é que Judas vende a Jesus por 30 moedas, ou seja, aquela mulher dá um ano de salário só para honrar Jesus. Judas troca
Jesus por 30 moedas. Um valor extremamente menor do que aquela mulher tinha dado em oferta. Sabe, quando nós temos essa mentalidade, uma mentalidade de escassez, de bolsa, nós estamos presos a uma realidade que não é a realidade que Deus tem para nós. Quantas vezes a gente está assim? Não, nós não podemos. Sabe, a gente muitas vezes espera as coisas melhorarem para a gente poder começar a ser generoso, poder ser altruísta. Só que sabe qual é o ponto? O ponto é que de verdade nunca melhora, porque a gente está baseado no egoísmo. Porque, por exemplo, se você ganha R$1.000, você tem as suas despesas todas certinhas. Quando você aumenta para 1.500, você faz outras despesas. E aí está tudo certinho do salário. Aí quando vai para 2.000, você aumenta as suas despesas. Então, se antes você não tinha assinado Netflix ou qualquer uma dessas, você assina agora. Se você não tinha um plano de saúde, agora você começa a ter. E conforme você vai aumentando, você vai dizendo, olha só, eu preciso de todas essas coisas. E na realidade, o grande ponto é que nós estamos com uma mentalidade do que eu não tenho, que eu preciso. Então, eu não posso ser um altruísta, um doador. Por quê? Porque eu preciso. Eu é que sei o que ser aquele que recebe. A gente se coloca na posição daquele que precisa receber em todo momento. Muitas vezes quando a gente vem na igreja, eu quero a minha bênção, eu não quero abençoar. Já pensou que talvez você pode ser um veículo de bênção na vida das pessoas aqui dentro da igreja? Não, mas eu vim aqui para receber a minha bênção. Então a gente começa a ser egoísta, não agindo com generosidade, não agindo da forma que deveríamos agir, porque não compreendemos o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. É uma mentalidade que muitas vezes tem cercado as pessoas, que é essa mentalidade de não posso porque eu não tenho. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, sim, eu vou servir a Deus quando eu tiver completado tanto tempo, aí eu vou dar uma maneirada no trabalho. Daí quando chega ela diz, não, mas infelizmente as coisas não aconteceram como deveriam, então quando eu me aposentar, e ela vai, a vida inteira passa e ela não faz nada. Essa é a mentalidade de bolsa. Judas, ele tinha essa mentalidade, e ele negou a Jesus, mesmo vendo todos os milagres, porque ele não via o que ele tinha, ele via o que faltava. Eu posso olhar para a minha vida e ver só o que falta, e eu dizer, não posso ser um doador, porque eu tenho falta, eu preciso receber, eu preciso, e aí começam as nossas listas de coisas que nós pedimos para Deus. Segunda mentalidade sexta, há o suficiente. Sabe quando a gente começa a olhar, só deixa eu voltar, eu tenho um versículo muito legal ainda da mentalidade antiga, da mentalidade de bolsa, que eu gostaria de ler, que é Ageu 1:6, que eu acho assim, ele excelente para representar isso, que eu acabei esquecendo. Vocês semeiam muito e colhem pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficar satisfeito, põem roupas, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Ou seja, a pessoa tem, mas sempre falta. Então a segunda mentalidade, que é a mentalidade de cesta, olha o que diz lá em Lucas 6:38. Deem e lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiveres medido, vocês serão medidos também. Olha só, o versículo começa como? Deem e será dado a vocês. Como é que começa? Primeira palavra? Deem. Não é recebam e depois deem.
A gente quer isso, né? Então eu quero receber primeiro, e daí se Deus me abençoar, eu dou. O que está dizendo ali? Deem, e será dado a vocês. Ou seja, seja generoso. E o Pai será generoso para que você continue sendo generoso. A gente encontra isso, muitas vezes a gente lê essa passagem, quando a gente fala sobre dízimos e ofertas, que a Bíblia fala que Deus quer dar o pão ao que semeia, né? O trigo ao que semeia, o pão ao que trabalha. Para quê? Para que vocês sejam generosos e Ele possa acrescentar cada vez mais. Então a vontade de Deus é me dar mais. Para quê? Para que eu seja generoso. O grande ponto é a generosidade aqui. É eu abrir mão. Então eu começo com um coração doador. E Deus me abençoa porque Ele quer abençoar pessoas que têm o mesmo coração que o coração dele, que é um coração doador. Então nós precisamos entender isso. Então o que Ele está dizendo? O primeiro ponto é: eu dou. E quando a gente pensa em cesto, não tem como a gente não pensar no milagre de Jesus da multiplicação do pão e dos pães e peixes. O que acontece ali? Estava uma mentalidade um pouquinho limitada ali, que era: Senhor, isso aqui é uma multidão, 5 pãezinhos e 2 peixes não vão alimentar essa multidão. Qual era essa mentalidade, gente? Essa era uma mentalidade de bolsa. Eu tenho isso aqui e vai faltar. Não dá. Aí vem a segunda mentalidade aqui, a mentalidade da cesta, que é: primeiro eu dou. E Deus me abençoa para que eu seja cada vez mais generoso. Olha só, a multiplicação aconteceu no nível que eles precisavam e até maior, que aqui entra aqui a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que significa? O que é uma boa medida? É tudo que eu preciso. Só que não é só tudo que eu preciso, é recalcada, apertada. Você aperta, depois você sacode, aí você enche de novo, e quando transborda, é que chegou no ponto. É o que está dizendo ali, que Deus vai dar. Eles oraram ali, eles começaram a distribuir os pães e os peixes, começaram a multiplicar. Na hora que eles começaram a dar, e eles foram dando, todo mundo se alimentou bem, e sobraram quantos cestos? 12 cestos, meia boca, cheios. Ou seja, além de eles terem alimentado aquela multidão toda com o pouco que eles tinham, ainda sobrou para eles poderem comer, talvez no outro dia, não sei quanto que era a fome deles, mas sobrou de transbordar. Essa é uma mentalidade que nós precisamos entender. Ou seja, primeiro eu dou, depois Deus me dá. Para quê? Para que eu continue sendo um doador. Você entende que parte do princípio de eu tenho um coração doador, e esse coração doador vai fazer com que Deus me abençoe para continuar sendo doador. O grande ponto, enquanto eu preciso continuar com a mentalidade, eu preciso, me dá. Isso não tem nada a ver com generosidade, isso tem a ver com egoísmo, isso tem a ver com ganância. Eu quero. E de verdade, gente, nunca a ganância é satisfeita. Porque você pensa: eu quero um carro top, assim. Quando você comprar esse carro, daqui a 1-2 meses eles vão lançar um outro carro, mais top ainda do que aquele. Aí você vai olhar para o teu, você vai olhar para aquele e falar assim: agora eu quero aquele. Esse aqui já não é mais tão legal quanto era antes. A gente vê isso no nível hoje dos celulares, né? Você compra um celular, ele é o melhor, ele é bom, passa pouco tempo, você olha, eles fazem um lançamento e você diz: agora eu quero aquele, porque aquele lá, esse aqui tem tantos megapixels a foto, aquele lá tem o dobro. O que significa? Nada, de verdade. Deixa eu te contar um segredo. Megapixels nas fotos não significa nada. Você tem 12, você tem 50, você tem 100. Se você quiser fazer um outdoor com uma
foto aí, tudo bem. Você quer fazer um quadro aí, sei lá, de 30 metros, 40 metros, pega aí um celular de 100 megapixels que você vai conseguir. Fora isso, para você postar no Instagram, não tem diferença nenhuma. Nenhuma. O que acontece? Status. Eu quero, não tenho, eu preciso. Eu preciso. A gente percebe o que isso acontece. E eu não quero dizer que você não possa ter um celular bom, que você não possa ter o melhor celular que existe. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se nós ficarmos dentro dessa bolha de eu, nós nunca vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Nós nunca vamos experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Nós não vamos experimentar aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós vamos estar com um coração egoísta, não um coração doador, e não um coração generoso. Entenda que Deus sim quer me abençoar, Ele quer que eu tenha as coisas, mas muito mais do que isso, Ele quer que eu seja um doador, Ele quer que eu seja um abençoador. Esse é o verdadeiro propósito de Deus, que nós sejamos abençoadores. Esse é o propósito de Deus. Nós vemos a viúva de Sarepta, né? Elias, ele chega lá e o que ele pede para ela? Me dá uma comida aí. Ela diz o quê? Não tenho, eu só tenho azeite, o azeite de oliva e a farinha. Depois nós vamos comer, eu e meu filho, e vamos esperar a morte, porque acabou. Aqui entra de novo, olha a mentalidade. Primeiro dê, e depois recebe. Ele falou, faz para mim. Pô, gente, eu vou ser sincero com vocês, eu teria até compaixão da mulher. Não, come. Mas ele tinha uma direção de Deus ali. Ele tinha uma direção de Deus. Qual era? Você vai demonstrar a tua generosidade para que Deus possa derramar cada vez mais. E a Bíblia fala que quanto ela ia fazendo, o que acontecia? Não faltava o azeite na botija e nem a farinha. Quanto mais ela fazia, mais tinha. Quanto mais ela fazia, mais tinha. E ela foi tendo e não faltou nada. Essa é a mentalidade sexta, entender a multiplicação, que Deus pode me abençoar, mesmo quando parece que não há solução, mesmo quando parece que eu não tenho recursos, ou eu não tenho forças, ou eu não tenho tempo para ser uma pessoa generosa, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que é altruísta, uma pessoa que cede o lugar, mesmo quando pareça que eu não posso, eu posso, porque Deus ele vai suprir as minhas necessidades. Isso é confiança. Ou eu creio que Deus é um Deus provedor e que Ele supre as minhas necessidades e que Ele me chamou para ser alguém que abençoa a vida das pessoas, ou eu não creio. Ou eu vou viver uma vida de falta e escassez, dizendo, sim, eu vou na igreja, eu digo que Deus é bom, mas na minha vida, na prática da minha vida, eu não vivo os planos e os propósitos de Deus para mim em relação a ser mais parecido com Ele, ser um doador com excelência. Terceiro, a mentalidade de celeiro. Olha o que diz lá em Provérbios 3, do 9 ao 10. Honra o Senhor com sua riqueza, com as primeiras frutas de toda a sua colheita. Então seus celeiros estarão cheios para transbordar. Aqui existe um outro princípio. Então, o anterior que nós vimos, que é o da sexta, é que Deus pode multiplicar quando eu dou. E aqui existe o princípio de honrar a Deus com a primeira coisa, as primícias. Aqui existe um princípio, vamos pensar, vamos dizer que eu tinha lá uma ovelha, e essa ovelha gerou uma ovelha. Sabe o que está dizendo lá? A primeira é de Deus. É isso que esse princípio diz. Agora, é o meu primeiro fruto, é a primeira entrada. Deus, e se essa ovelha morrer e não gerar mais nenhum fruto? Não der mais outra ovelha, não multiplicar, e aí, o que eu vou fazer? Deus, é o princípio das primeiras coisas serem de Deus, de eu confiar em Deus o suficiente para entender que o primeiro sempre é dele.
Sabe, eu não estou dizendo para você que isso é fácil, mas estou dizendo para você que isso é bíblico e que isso é uma bênção. Quando nós entendemos esse princípio que é tão simples, primeiro o que é de Deus, e depois Deus cuida das nossas coisas. Sabe, isso é um princípio. Quando nós falamos sobre dízimos, sobre ofertas na igreja, quando nós falamos sobre esse assunto, e nós no culto muitas vezes não temos esse momento específico, temos em algumas palavras esse momento específico, mas quando a Bíblia fala, quando o Antigo Testamento fala, ela traz aqui um princípio. O primeiro, os dízimos, a nossa fidelidade. Ele testa a nossa fidelidade, querido. Ele trabalha comigo em relação a o que é de Deus e o que é meu. É meu? Não, o que é de Deus e tudo é de Deus. Às vezes a gente confunde, eu dei o dízimo, já fiz a minha parte. Não, tem a ver com a minha fidelidade. O dízimo simplesmente demonstra a minha fidelidade em entender que eu creio que Ele é fiel para suprir todas as minhas necessidades. Eu sou fiel a Ele e Ele é fiel a mim, sempre é fiel. Mas muitas vezes a gente separa, porque a Bíblia fala de dízimo e ofertas. Então dízimo, ele fala da minha fidelidade, e ofertas fala da minha generosidade. São princípios. De verdade, Deus não precisa de nada nosso. Essa é a verdade. Outra, Deus não vai ficar bravo ou chateado ou te fulminar se você não for fiel. Essa é a verdade. Você não vai agora perder a tua salvação por isso, mas você vai perder um princípio fundamental. Você vai perder aquilo que Deus tem para você em relação a essas coisas. Básico. Até comentei alguns cultos atrás, não me lembro se comentei na íntegra isso, mas a minha filha, eu veio aqui para Porto Belo e ela tira foto, e convidaram ela para tirar fotos num lugar. E ela foi e ela ganhou um dinheiro lá por ter tirado as fotos. Ela chegou para mim e ela falou assim: pai, eu vou ofertar tudo que eu ganhei lá tirando as fotos. E ela foi e ela ofertou tudo. Aí eu fiquei pensando, nossa, o primeiro salário dela, né? O primeiro dinheiro que ela ganhou. Ela nunca tinha feito isso e foi o primeiro dinheiro que ela ganhou. E eu não falei nada para ela do que ela devia fazer ou não. Mas ela entendeu, ela falou assim: eu quero dar para Deus o primeiro. Que eu sempre ensinei o princípio das primeiras coisas, de tudo que vem primeiro é de Deus. Mas eu não falei nada para ela. Eu ensino ela, como a minha outra filha, as duas, desde criança, esse princípio. E ela chegou e falou assim: eu quero ofertar tudo. Eu falei: filha, você que sabe, né? Você não é obrigada a isso, mas você pode ter certeza que Deus reconhece o teu coração e Ele vai te honrar, porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Falei para ela. Mais uns dias depois, ela conseguiu um outro lugar para ela tirar fotos, e ela falou: eu quero um trabalho. Falou para mim que era um trabalho. Uma semana depois eu recebi uma ligação, ela começou a trabalhar e está trabalhando até hoje e tal. As portas se abriram para ela, por quê? Porque ela demonstrou generosidade, ela entendeu um princípio que é o princípio da generosidade. Ela entendeu um princípio que é o princípio de você primeiro dar e depois você receber, e depois que você recebe, você continua dando, e Deus continua te dando cada vez mais para que você seja cada vez mais generoso. É um princípio simples e básico que todo cristão deveria ser. E eu falei aqui sobre a oferta de dinheiro, mas isso vale para tudo. O teu tempo, os teus recursos de talentos, de dons. Muitas vezes você poderia ensinar uma pessoa alguma coisa, talvez para ela ter uma profissão. Isso é você ser generoso, é você dar dos recursos que Deus tem te dado. Sabe, são coisas simples. Você servir na igreja é você dar o teu recurso, é você dar os teus talentos para aquilo que Deus tem te chamado. Sabe, isso é você ser generoso, é você dar daquilo que você poderia fazer em qualquer outra coisa. Mas você fala assim: é para Deus. E sempre o melhor.
Você sabe quando a gente lê Malaquias, quando eles falam de dízimos e ofertas, e você vê, principalmente em Malaquias 3, Deus muito chateado com a situação dos dízimos e ofertas. Ele está dizendo, vocês estão me roubando. Mas deixa eu falar algo para você. Se você ler Malaquias 1, você vai lendo o restante de Malaquias, você vai perceber que tem uma parte lá que diz assim, se vocês fossem receber um governador, um rei na casa de vocês, como é que seria a refeição que vocês dariam para esse governador ou para esse rei? Vocês pegariam do pior e colocariam lá? Ele diz, não, vocês não fariam, vocês matariam a melhor ovelha e vocês serviriam para ele. Ele diz assim, vocês não têm feito isso. E aqui ele não está criticando eles não dizimarem, mas ele está criticando eles porque eles pegavam a pior ovelha, aquela ovelha doente, aquela ovelha que estava manca, aquela ovelha que estava ruim, e o que eles faziam? Essa aqui vamos dar de oferta, porque ela já está meio deficientemente, né? Eles vão matar ela mesmo, tudo certo. E Deus está criticando isso ali. Deus está chamando a atenção disso. Vocês perderam o sentido do que vocês estão fazendo. Não tem nada de generoso, não tem nada de amor no que vocês têm feito. Tem a ver com um coração duro e pesado. Tem a ver com um coração que apenas quer seguir princípios e leis. Eu estou chamando vocês a entrarem num momento de generosidade muito maior do que vocês têm vivido. É isso que ele está falando. E quando a gente fala, para encerrar, quando a gente fala sobre tudo isso, nós não podemos deixar de pensar no maior doador, o homem, o ser mais generoso de todo o universo, que é Deus. Vamos ser sinceros, quanto você vale, se fosse precificar você? Eu não sei, mas eu me conheço, e eu sei que você se conhece. Quantas falhas você tem? Quantos erros você já cometeu? E vamos aqui comparar isso com Deus que é perfeito. Quando Deus olha para nossa imperfeição, com certeza não tem tanto valor. Pelo menos olhando assim. Vamos imaginar que você é acostumado a dirigir um carro super bom. De repente alguém chega para você e fala assim, esse carro aqui, carro já de 30 anos de uso, todo podre, enferrujado. Se você não tem carro nenhum, aquele vai ser um bom carro. É melhor aquele do que nenhum. Mas se você já está numa posição de andar no melhor, quanto vale aqui? Você vai dizer assim, olha, mas nem que me pague. Vai ficar até com medo de sofrer um acidente. Quem não tem ia ficar feliz, mas quem tem muito... Quando Deus, que é perfeito, que é todo poderoso, olha para nós, olha para as nossas limitações, quanto nós valemos? A Bíblia diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nós mortos nos nossos delitos e pecados. O que Deus ganhou? Nada. Muito pelo contrário, Ele deu o seu filho unigênito. Jesus veio aqui essa terra e Paulo diz com muita força que, embora sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus, mas esvaziou-se. Você tem noção do que o tamanho do esvaziar-se de Jesus, que era Deus e veio para uma forma humana? Ele esvaziou-se, e mesmo em forma de homem, não quis ser rei, governador, rico, não quis ser nada disso. Ele se transformou em servo. Jesus disse, aquele que quer ser o maior,
seja aquele que sirva. Jesus escolheu, ele diz assim: Pai, pouco antes da sua crucificação, ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Doação. Deus enviou seu único filho, Deus enviou o melhor aqui para a terra. Por quem? Por mim e por você. Qual era o nosso valor? Zero. Sabe o que faz eu e você sermos valiosos? O amor de Deus. Porque como Ele colocou o preço da morte de Jesus por nós, nos torna muito valiosos. Porque Ele nos comprou. Não pelo nosso valor real, pelo que nós somos, mas pelo amor dele por nós, nos transforma em alguém especial, porque Deus nos amou e entregou Jesus. E Jesus veio aqui a essa terra e Jesus se entregou. Jesus mesmo diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. O que Jesus está falando? Eu estou doando, eu estou sendo altruísta. O que Jesus ganhou com isso? Nada. Deus não ganhou nada, Jesus não ganhou nada. Eles fizeram por amor, porque queriam nos salvar e nos resgatar. Eles saíram da posição. Voltando ao comecinho da palavra, ele estava lá na janela, todo tranquilinho, falou: opa, pode ficar aí, eu vou ficar de pé aqui no corredor, para que você possa sentar. Qual era a honra? Gigante, porque ele é Deus. Mas o que ele ganhava com isso? Nada. Dor e sofrimento, porque ele me amou e ele te amou. Deus enviou Jesus e Jesus morreu aqui na terra porque eles deram a salvação para nós, de graça. A graça, porque nós não merecíamos, é de graça. Eles nos alcançaram porque eles doaram. Sabe, Jesus morreu e ele ressuscitou. E Paulo, ele deixa muito claro que ele por ele não é nada, mas ele é um seguidor de Cristo. E ele quer ser mais parecido. Nós vemos muito isso, tanto nos evangelhos quanto nas cartas. Ser mais parecido. Para eu ser mais parecido com Jesus, eu tenho que pensar menos em mim e mais no que Ele quer para mim e como Ele quer me usar para abençoar os outros. Se coloca de pé nesse momento, quero orar por você. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho aí. Como é que está a tua vida? Você está sendo dimensionado ao nível do orgulho apenas, ou você tem olhado para o lado e visto as necessidades que as pessoas têm passado, ou aquilo que Deus tem te pedido? Se coloca para Deus nesse momento. Deixa Deus falar contigo nesse momento. Pai, eu quero colocar, Senhor, cada vida aqui na Tua presença, Deus. Cada pessoa aqui, Senhor, que ouviu, Senhor, essa palavra, Pai. Nós sabemos que Tu nos chama nessa manhã a sermos mais parecidos contigo, Senhor. A sermos generosos, Senhor, a entregarmos, Senhor, tudo que nós temos a Ti, Senhor, para que Tu possa, Senhor, nos usar, Senhor, de uma forma muito maior e muito melhor, Senhor. Pai, que nós não saiamos dessa igreja nessa manhã sem compreender, Senhor, que precisamos ser, Senhor, pessoas altruístas, Senhor, pessoas, Senhor, que doam, Senhor, os seus recursos, a sua vida, o seu tempo, os seus talentos, Pai. Senhor, para que as outras pessoas sejam abençoadas, para que o reino seja abençoado, Senhor, porque Tu, Senhor, tem nos abençoados, nós Te agradecemos por isso, mas pedimos, Senhor, queremos ser mais parecidos contigo, Deus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém, meu amado. Espero que você tenha absorvido mais esse princípio. São 4 princípios, 4 metas que eu gostaria que você colocasse nas suas resoluções de ano novo. Ser, em primeiro lugar, uma testemunha ousada, nossa primeira palavra.
ser um servo fiel, nossa palavra da semana passada, e colocar aí como uma das tuas prioridades, ser um doador generoso. Em termos práticos, são coisas simples. Não é aquelas, eu vou fazer uma meta extraordinária financeira. Não, são coisas simples. Por exemplo, minha esposa pede para eu, de repente, lavar a louça, para eu limpar ali alguns copos. Eu sou bem sincero para você, assim, geralmente eu faço. Mas se tiver umas panelas, um negócio lá em cima, eu faço de conta que eu não vejo. E daí eu limpo aquilo tudo. Não sei se você faz isso, né? Não segue o meu exemplo dessa parte. Mas essa semana já começou a acontecer algumas coisas que essa palavra começou a me confrontar. Falei, poxa, o que é o ser generoso no meu serviço? É eu fazer aquilo que ela me pediu e eu olhar se tem mais alguma coisa para eu fazer. Então, esse ano, uma das metas que eu tenho, assim, eu vou ter que ir atrás das panelas que estão lá também, quando ela me pediu alguma coisa. Semana passada eu tinha um valor que eu queria ofertar na vida de uma pessoa. Chegou ali no momento e eu falei, poxa, isso aqui é o que eu propus no meu coração, mas será que é ser generoso? Eu fui além daquilo que eu tinha proposto. Enfim, são pequenas coisas. Às vezes é um serviço que você tem, é uma coisa simples na tua casa, servir a tua esposa, servir o teu marido, fazer algo por alguém. Eu quero que você coloque isso como meta para você durante o ano, não uma vez só, querido. Porque nós como igreja estamos crescendo, são 4 coisas que nós vamos olhar para além. Na semana que vem a última palavra, vou estar viajando, vou acompanhar na internet contigo. Mas eu queria te deixar um bônus aqui. Já falei para você a respeito dessas 3, na semana que vem você vai receber a última. Você quer construir mais amizades em 2022? Você quer ter mais amigos? Tem muitas pessoas que, como eu tenho poucos amigos, então talvez faça de uma maneira diferente do que você tem feito. Seja mais altruísta. Isso significa que você vai falar menos sobre você. Conheço pessoas que quando você vai falar com ela só fala dela. E aí ela até cita um exemplo dela, mas depois não volta para mim. Fica em torno dela, o assunto vira em torno dela. Você não consegue fazer amigos assim. Você quer fazer mais amigos? Se importe mais com o que interessa aos outros, com o assunto que interessa mais aos outros. Outra coisa, você quer falar mais com Deus, quer que Deus fale mais contigo? Que tipo de música você ouve? Eu procurei aqui rapidamente, vou te dar aqui uma informação rápida, as top 10 hoje mais ouvidas no Brasil. Raridade. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, você é precioso, não importa que o mundo não te notou e tal. Não estou falando mal da música, querido, mas olha para quem fala. Para mim, a vitória chegou. Para mim, faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, faz as coisas para mim, para mim, para mim. Ousado amor, né? Oh, Deus me ama, olha como eu sou. Querido, nós cantamos essas músicas aqui. Nós fazemos isso. Mas a ideia que eu estou te falando aqui é que você ouça mais músicas centradas em Deus, que fale sobre isso. Sabe por que essas músicas estão no top 10 do gospel aqui nacional? Porque falam sobre nós. Ainda assim são autocêntricas, eu não estou falando mal disso. Às vezes nós precisamos disso, mas esse é o nível 1 de quem começa o relacionamento com Deus. As pessoas precisam disso. Elas precisam ser lembradas que elas são especiais. Mas se você ficar nisso aqui, você nunca vai chegar naquilo ali. Você entende? Então coloque lá na tua playlist mais músicas que falam sobre Deus. A última das músicas que nós cantamos aqui falava sobre Ele. Entende? É sobre Ele, sobre a música do trono, enfim. Coloque isso aí dentro do teu repertório. O último, pregações que eu vou me alimentar. As pregações melhores que você talvez considere que foi o que mais me abençoou na vida, com certeza foram aquelas que falavam que você vai dar certo, de que você vai comer o melhor dessa terra, que está tudo centrado aqui, que você vai dar certo. Ok, são pregações bíblicas, mas coloque lá na tua playlist também desse ano, querido, coisas que falam mais a respeito do Evangelho. Quero encerrar o culto hoje com uma frase do C.S. Lewis. Se você aspirar o céu, você vai ganhar terra de lambuja. Se você aspirar a terra apenas, pode ser que você perca ambas. Tudo a ver com Ele. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, leva cada um de nós de volta para as nossas casas. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, Pai, segundo a Tua vontade e o Teu perfeito querer. E nos lembre de tudo aquilo que nós recebemos aqui, Senhor. Que a boa semente que foi lançada em nós, aqui no nosso coração, ó Pai, que representa a fonte da nossa vida, Pai, que encontre aqui um lugar de provisão, ó Pai, que frutifique sobre cada casa aqui representada, e que Teu grande amor, que a graça do Teu Filho Jesus e a comunhão mais doce e preciosa do Espírito Santo repouse sobre cada um deles, hoje e para todos sempre. Amém. Vai em paz, meu amado, que Deus te abençoe. Não esquece, semana que vem nós temos a última palavra da nossa série altruísta. Deus te abençoe.